Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor. Salmo de número 3. Salmo de número 3. Diz assim a palavra do nosso Deus, leamos com atenção. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres no queixo a todos os meus inimigos e aos ímpios quebra os dentes. Do Senhor é a salvação e sobre o teu povo a tua bênção. Até aqui a palavra do Senhor. Meus irmãos, essa semana é sempre relembrado durante o ano, Dia da Igreja Perseguida. E no site do Portas Abertas, que é um site que acumula e que tem bastante informações a respeito da perseguição que a nossa fé cristã sofre, existem 50 países que eles classificam como focos de perseguição. 13 desses são de perseguição extrema. E no mundo, quando a gente percebe que há 195 países, a gente percebe que há uma quantidade bastante grande de perseguição declarada à fé cristã. 25% dos países do mundo há registro declarado de perseguição à fé cristã. Na Coreia do Norte, que é o número 1 dessa perseguição, ser descoberto é efetivamente uma sentença de morte, porque são levados a campos de trabalho forçado como prisioneiros políticos, enfrentam ali uma vida dura de trabalho, a que poucos sobrevivem ou são mortos nesse local. O mesmo destino muitas vezes aguarda a família desses que confessam e são descobertos como cristãos. Dezenas de milhares de cristãos são mantidos em campos de trabalho forçado no país. Quase impossível para os crentes daquela região se reunirem ou se encontrarem para cultuar ao nosso Deus como nós aqui fazemos de maneira livre. Aqueles que se arriscam devem fazer em sigilo absoluto sobre enorme risco. Dados lá desse próprio site do Portas Abertas também diz que entre outubro de 2022 e setembro de 2023, 4.125 cristãos foram presos, condenados ou detidos em julgamentos, declaradamente por causa da sua fé cristã. 56% desses casos na Índia, que está lá na lista de número 11 desses países da perseguição cristã. Outro dado também é que nessa mesma época, de outubro a setembro de 2022 a 23, 4.998 cristãos foram mortos por questões relacionadas diretamente à sua fé, e 82% dessas mortes ocorreram na Nigéria. Fora isso, violência física, psicológica, sexual, sequestro, desaparecimento, trabalho forçados, sendo forçado a fugir da sua casa, a deixar o seu país. Na Somália, por exemplo, que é o país de número 2, a maioria dos cristãos são de origem muçulmana. E aí isso acaba tornando, a maioria dos cristãos vieram de origem muçulmana, e isso torna eles alvo de grupos radicais da região. E aí quando eles são descobertos, eles então são mortos de maneira instantânea. Então, para a sociedade da Somália, abandonar o Islã é considerado uma traição à cultura do Islã e ao clã da família também. Na Colômbia, que é um país próximo a nós, que está lá na lista no número 34,
Cristãos e líderes religiosos que ousam falar publicamente sobre corrupção e a violência são alvos de ataque. Então, áreas onde há o controle de cartéis, as famílias cristãs são ameaçadas quando não concordam em vender aos seus filhos às gangues, e também são forçados a serem abusados sexualmente, a se casarem com traficantes e coisas do gênero. Eu sei que no nosso país nós não enfrentamos dilemas muitas vezes radicais como o narrado aqui. Não é nesse nível que muitas vezes encaramos, onde a nossa própria vida está em jogo, mas nosso pensamento, nossas opiniões, os nossos dogmas constantemente parecem estar sobre alvos de ataques à nossa volta. Então nós vivemos, queridos, num mundo hostil à nossa fé, e nós precisamos aprender a lidar com essa hostilidade. Nós precisamos aprender a lidar quando somos assaltados por ela, quando essa sombra da morte cruza nossas vidas, ou quando tudo ao nosso horizonte parece perdido. O nosso texto nos ajuda nessa reflexão. O nosso texto nos convida, conforme o salmista, e nos ensina que nós podemos confiar no Senhor em meio às perseguições. Nós podemos confiar no Senhor em meio às perseguições. E como nós aprendemos a confiar no Senhor em meio às perseguições? O nosso texto então diz que é orando ao Senhor, como lindamente foi cantado pelo nosso coro masculino. Queridos, o livro dos Salmos é um salmo organizado e iniciado por dois salmos cognatos, dois salmos parentes. Isso quer dizer que o Salmo 1 e o Salmo 2 servem como fundamento dos demais salmos. O primeiro fala a respeito da palavra do Senhor como a base para a vida do justo. Bem-aventurado o homem que tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. E o Salmo de número 2 fala a respeito sobre Cristo como o Rei Supremo da história, quando ele diz que servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Bem-aventurado todos os que nele se refugiam. Isso para resumir que a vida cristã, a vida do justo, ela é fundamentada pela palavra do Senhor e focada em Cristo e seu governo soberano sobre esse universo. E então chegamos no Salmo de número 3, uma oração de Davi. De certo modo, todos os salmos são orações, mas o Salmo 3, 4 e 5 são janelas que nos mostram a vida de oração desse rei, do homem que é chamado o homem segundo o coração de Deus, o homem mais poderoso de uma nação, o rei. E diante de hostilidades, diante de adversidades, a sua primeira atitude é orar ao Senhor, é falar com o Senhor. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos os que se levantam contra mim. O salmista então aqui abre o seu coração a invocar o seu Senhor por seu nome pactual, Yahvé, recorrendo a essa aliança pessoal que possuía. Os inimigos de Davi estão aumentando. O próprio subtítulo do nosso salmo diz que ele estava fugindo do seu próprio filho. Esse evento é registrado lá em 2 Samuel, no capítulo 15 ao 17, onde Davi, na calada da noite, foge do seu próprio palácio, temendo pela sua própria vida. E aí não basta Absalão se rebelar contra o seu pai, ele também conduz todo o povo nessa direção. O versículo diz que todo o povo de Israel segue decididamente a Absalão, é o que o mensageiro diz a Davi. E Absalão então passou anos orquestrando esse golpe, e Absalão era alguém que furtava o coração dos homens de Israel, segundo 1 Samuel 15, 1 ao 6. São numerosos, meus queridos, os adversários de Davi. Eles também atacavam a fé do próprio rei, ao afirmar, olha, não há salvação em Deus para ele. Porque não é assim quando atacam o povo de Deus? Não é assim que falam? Dizem, nem o seu Deus pode te livrar do que você se meteu agora. Isso aí que você está experimentando, nem o seu Deus pode livrar. Eu quero ver o teu Deus te livrar disso aí. Não é assim que acontece com as perseguições ao povo de Deus? Ficam tentando ao Senhor falando, pede para o teu Deus te livrar agora.
Pede para o teu Deus te livrar da morte nesse momento. Ele não é o Criador, o Deus Todo-Poderoso? Pede para Ele fazer algo em seu favor nesse instante. Um teólogo diz algo que resume bem essa ideia, quando afirma que à medida que o mundo explode sobre nós, e à medida que as nossas próprias fragilidades e compromissos se tornam cada vez mais evidentes, a mentira de que não há ajuda para eles em Deus soa como verdade. Meus queridos, podemos não liderar nações como Davi, mas sempre que assumimos a nossa posição como cristãos nesse mundo, inimigos surgirão para nos derrubar, inimigos surgirão para nos perseguir. Sempre que buscamos uma vida de fidelidade, uma vida de consagração na presença do Senhor, assim como Davi experimentava, sofreremos perseguições. Na Eritreia, número 4 desse ranking de perseguição, o governo vigia toda a população e promove estigmas contra os cristãos. Qualquer um que se converta do Islã ou deixa a igreja ortodoxa eritreia para fazer parte de uma igreja evangélica, estará sujeito a pressões não somente da comunidade, não somente do governo, mas como da sua própria família. Cristãos de denominações não são reconhecidos pelo governo e são enviados para prisões insalubres por tempo indeterminado. Cerca de 1.000 cristãos eritreus estão presos sem acusação formal de qualquer crime. E, meus queridos, o próprio Senhor Jesus disse que seria assim. Algumas vezes Ele falou que iríamos aborrecer aos nossos familiares, pai, mãe, filhos, irmãos. Essa hostilidade para todos aqueles que carregam a sua cruz, para todos aqueles que seguem ao Senhor Jesus, também é experimentada por nós, por mais que muitas vezes a nossa vida não esteja em perigo, conforme alguns irmãos infelizmente experimentam espalhados por esse mundo. Você pode experimentar hostilidade no seu trabalho, por causa da sua ética de trabalho. Os amigos de trabalho começam a conspirar contra você. Pessoas começam a perseguir você porque você é responsável, porque você faz tudo segundo a ética, porque você trabalha para o Senhor e não para os homens. Muitas vezes no seu ambiente também de escola, no seu ambiente de faculdade, você também vai ser pressionado e perseguido por causa da sua ética ao Senhor, por causa do seu compromisso de fé diante do Senhor, por causa dos seus valores morais. Aí vão tentar sabotar você em grupos, vão tentar sabotar as suas notas, as suas oportunidades. Meus queridos, hostilidades, perseguições diversas nós iremos enfrentar. Mas quando isso acontecer, busque a presença do Senhor em oração. Davi fala com Deus, embora expulso do seu reino, deprimido e sem qualquer esperança de encontrar conforto em alguma parte da terra, ele não cessa de invocar a Deus, diz João Calvino. Por essa razão, diante das perseguições, meu querido, diante das hostilidades que você vem a enfrentar na sua vida cotidiana, abra o seu coração na presença do Senhor, busque ao Senhor em oração, pois na medida que buscamos ao Senhor, os nossos olhos deixam de se focar em nossos sofrimentos, em nossas adversidades e se voltam para a grandeza do Senhor. Então, uma outra forma, como aprendemos a confiar no Senhor em meio às perseguições, é olhando para o Senhor. Foi assim que uma jovem holandesa, que se você olhar para o mundo, você ficará angustiado. Se você olhar para dentro de si mesmo, você ficará deprimido. Se você olhar para Deus, você encontrará repouso. E é isso que o salmista faz. Ele olha para o Senhor e encontra o seu repouso. Porém, tu, Senhor, é o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. O rei, nesse momento de grande aflição, ao invés de se entregar ao desespero, reaviva em sua memória quem é o Deus da aliança, Yahvé. O Senhor é o meu escudo. Davi pode ter lembrado
do que Deus falou para Abraão lá em Gênesis 15, versículo 1, ao dizer: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, eu te protejo. E essa é uma linguagem bem frequente nos salmistas, relembrando essa fidelidade do Senhor. Fazê-lo, queridos, é como portar o escudo da fé, com o qual a gente pode apagar os dardos inflamados do maligno. Registra o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 6, versículo 16. Senhor, Tu és a minha proteção, foi Tu que me protegeu dos filisteus, foi Tu que me guardou quando Saul também me perseguia, foi o Senhor que sempre foi a minha defesa diante dos meus adversários, e agora não será diferente. A fé do rei cresce à medida que ele se concentra, à medida que ele olha para o Senhor e se concentra no seu poder protetor. O Senhor é a minha glória. Davi tem consciência, queridos, a honra dele, ele sabia que não vinha do seu poder, das suas riquezas, do seu reinado. Ele sabia que tudo isso poderia passar e que a sua dignidade estava ancorada na fidelidade fornecida e garantida por Yahvé, porque Ele que é o mantenedor e o defensor da dignidade de Davi. Esse é o motivo de ele dizer então: porque Ele exaltas a minha cabeça. Porque isso de andar de cabeça erguida, apesar de toda a humilhação e de toda a dificuldade, de toda a perseguição, Davi não está sendo aqui orgulhoso, meus irmãos, mas Davi está aqui revelando a sua dependência do Senhor. Ele sabe que a sua vida está nas mãos de Deus, por isso ele pode andar com confiança, não temendo os homens e nem o que os homens podem fazer. A elevação da cabeça, um teólogo diz, é um hebraísmo que expressa essa confiança no Senhor, que tem o poder para levantar os humildes e humilhar os poderosos. É como o apóstolo Pedro também diz: o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Por isso, o rei Davi pode expressar a sua confiança ao Senhor na sua oração, quando ele clama ao Senhor com a sua voz, e Ele do seu santo monte o responde. Os comentaristas afirmam que esses versículos e os seguintes revelam a resposta de Deus à oração do salmista, assumindo assim então uma forma de testemunho. Ele sabe que o Senhor não abandona os seus. Davi então saiu de Jerusalém, a cidade ficava num monte, era lá que ficava o templo, era lá que ficava também a Arca da Aliança, apontando para a presença do Senhor. Esses elementos todos apontando a essa presença do Senhor na cidade. Mas hoje, meus irmãos, nós também podemos clamar onde quer que estejamos, porque nós não clamamos a um local específico, nós clamamos a uma pessoa específica, Jesus Cristo, nosso mediador, e a sua habitação é o seu corpo do qual fazemos parte. Deito-me e pego no sono, o salmista continua relatando, acordo porque o Senhor me sustenta. Diz o ditado: o sono é sinal da paz de Deus, aquela que excede todo o nosso entendimento, aquela que guarda o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Que belo testemunho o rei aqui nos dá, meus irmãos, que declaração de fé poderosa, que declaração de confiança vívida. O teólogo batista John Piper, ele escreve um texto a respeito de uma breve teologia do sono. Ele diz que o sono é um lembrete diário da parte de Deus, de que nós não somos Deus. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel, Salmo 121, versículo 4. E ele conclui afirmando em seu estudo que Deus criou o sono como um lembrete contínuo de que não devemos ficar ansiosos, mas descansar no Senhor. Porque não precisamos, meus queridos, nos manter acordados à noite, porque o Senhor nunca dorme, é Ele que nos vigia, é Ele que nos guarda, então podemos dormir tranquilamente. Um teólogo chamado Daniel Aiken diz que uma boa noite de sono era um sinal, uma promessa do Senhor de que Ele protegeria e sustentaria Davi.
Que belo incentivo, meus irmãos, nós temos para ter uma noite de sono regular, uma noite de sono agradável, uma noite de sono revigorante, onde nós podemos acordar no dia seguinte certos de que as misericórdias do Senhor foram renovadas sobre as nossas vidas. No versículo 6, ele continua relatando que não tenho mais medo dos milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. O salmista então caminha desse lamento da multidão dos adversários para essa firme convicção de que Deus cuidará de sua vida, apesar dessa dificuldade inteira, apesar de toda essa hostilidade, apesar de tantos adversários à sua volta. O apóstolo Pedro diz que, como o próprio Davi escreve, confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te susterá, jamais permitirá que o justo seja abalado. Porque esse é o fundamento que nós temos, meus irmãos. O Salmo de número 2 relata o Senhor sentado no seu trono, cuidando do seu povo, e dentre eles Davi. Então, quando você estiver experimentando hostilidades na sua vida, quando você estiver enfrentando quaisquer tipos de perseguição por afirmar a sua fé, por confiar no Senhor, por ter uma vida dedicada na presença do Senhor, olhe para o Senhor, olhe para as obras que Ele fez, olhe para as obras que Ele faz, olhe para as obras que Ele ainda também fará, porque segundo Davi, confiar leva, meus irmãos, nós a dormirmos tranquilamente, não temendo os nossos adversários. E infelizmente, parece que a nossa experiência e o nosso dia a dia mostra que é o oposto do que fazemos. Quando chefe, quando professor, colega de trabalho, quando sofremos algum tipo de hostilidade, quando perdemos o emprego, quando geralmente precisamos lidar com situações extremas na nossa vida, as nossas emoções normalmente são medo, insônia, preocupações excessivas que acabam gerando problemas de saúde na nossa vida. Mas o salmista aqui nos dá um princípio importante e nos dá uma orientação valiosa, meu querido. Olhe para o Senhor, olhe para as obras do Senhor, olhe para as obras do Senhor na sua vida, olhe para as obras do Senhor na vida do seu povo, aqui presente, e olhe também para as obras do Senhor nas Escrituras, onde há registros de obras grandiosas que o Senhor tem feito na vida do seu povo. Os feitos do Senhor precisam ser relembrados em nossos corações ao sermos acometidos por diversas hostilidades que venhamos a enfrentar. E é isso que Davi faz, e é isso que fortalece a fé do salmista, é isso que acaba gerando confiança nele, ao lembrar que Deus o havia protegido, o havia guardado, o havia sustentado em outras ocasiões. Alimente, meus irmãos, precisamos alimentar a nossa mente e os nossos corações com os feitos do Senhor. Temos uma memória fraca, precisamos reconhecer, uns mais do que os outros, mas temos de modo geral uma memória fraca. Parece que no meio da confusão, da hostilidade, a gente fica tão desesperado e tão desnorteado que esquecemos tudo, até o básico. Não é sem razão que o salmista então, e as Escrituras em outras oportunidades nos encorajam para que venhamos a lembrar dos feitos e das obras do Senhor. Por isso anote, tenha na sua vida, tenha como hábito na sua vida, ter um bloco de notas aí no celular, um caderno onde você vai anotando os feitos do Senhor, anote lá as respostas de oração, anote as bênçãos do Senhor e tenha o hábito de, no meio do desespero, no meio da hostilidade, no meio da adversidade, correr para esse local, correr para essas anotações, para você ter o seu coração alimentado pelas obras do Senhor. Assim a nossa fé é fortalecida, assim a nossa confiança no Senhor é aumentada, porque o contrário disso é um bloqueio mental que nos deixa angustiados e desesperados. Façamos como Davi, lembremos dos feitos do Senhor na vida de Israel, na sua própria vida também. Queridos, nós aprendemos
a confiar no Senhor quando oramos ao Senhor, nos colocamos na sua presença, buscamos a sua presença abrindo os nossos corações, quando diante disso também olhamos para o Senhor e para as suas obras, mas também aprendemos a confiar no Senhor quando temos suplicado ao Senhor, porque Davi agora coloca o seu lamento diante do Senhor, e após lembrar do Senhor e ter a sua fé fortalecida, ele então faz súplicas intensas por libertação. Versículo 7 diz: levante-te, Senhor, salva-me, Deus meu. Davi sabe muito bem que o Senhor defende a causa dos seus filhos, dos justos, dos aflitos, dos órfãos, e que só o Senhor pode nos livrar dos nossos adversários. Então ele roga a quem pode socorrê-lo, e o faz de maneira ousada. Um teólogo diz que os cuidados e as tristezas fazem-nos bem, quando nos levam a orar fervorosamente a Deus. Pois feres nos queixos a todos os meus inimigos, e aos ímpios quebra os dentes. Davi então aqui pede para que o Senhor faça algo. O Senhor, que é o Deus da vingança, o Deus das vinganças resplandece. Salmo de número 94. Exalta-te, ó juiz da terra, dá o pago aos soberbos. Coloque a sua causa na mão do Senhor. Davi não sai retribuindo o mal com o mal. Davi não sai, meus irmãos, diante de uma hostilidade, pagando ao mal com o mal. Pelo contrário, ele coloca a sua causa na mão do Senhor. O apóstolo Pedro nos lembra de que quando sofremos, segundo a vontade de Deus, perseguições diversas, nós encomendamos a nossa alma ao fiel Criador na prática do bem. Então esse tem sido o ensino das Escrituras, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Diante de situações de hostilidade, diante de perseguições, pague com o bem. Mostre e revele o caráter do Senhor na sua vida, por meio de fazer o bem aos seus inimigos, e deixe a vingança nas mãos do Senhor, conforme o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 12 diz: não vos vingueis a vós mesmos, a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Quem julga nossa causa, meus irmãos, não somos nós. Quem julga as nossas hostilidades, os nossos adversários, não somos nós. E esse salmo ilustra bem isso. É no Senhor que devemos colocar a nossa causa, é descansando no Senhor que devemos lidar com todas essas adversidades e perseguições, porque aprendemos a confiar no Senhor em meio às perseguições, nos aproximando dEle, abrindo o nosso coração, olhando para Ele e as suas obras, suplicando fervorosamente e também louvando ao Senhor, porque a futura vindicação do Senhor sobre o seu povo e sobre o seu servo do Davi, ela é tão certa que ele pode já até escrever como se tivesse acontecido. Do Senhor é a salvação e sobre o teu povo a tua bênção. Davi então expressa sua confiança, meus irmãos. Davi então, diante dessa adversidade, ele sabe que a sua salvação não vem da sua força, não vem da sua inteligência, não vem das suas estratégias, da sua capacidade financeira ou o que quer que seja. Só o Senhor pode nos libertar, só o Senhor pode nos salvar, só o Senhor pode nos libertar dos inimigos que nos cercam. E Davi revela então a sua total consciência desta realidade, porque precisamos reconhecer que quando falamos de perseguição ao povo de Deus, essa verdade tem sim um aspecto terreno, mas também aponta para algo escatológico. Nós não vamos ser libertados, meus irmãos, de todos os avanços dos nossos inimigos. O povo de Deus morre. O povo de Deus também sofre perseguições e perde a sua vida, perde os seus bens, perde tudo que tem, perde os seus familiares. Mas essa realidade aqui de Davi, que também depois é levado novamente ao reinado de Israel, aponta para algo escatológico que um dia, meus irmãos, apesar das derrotas dessa vida, há uma vitória prometida pelo que Cristo realizou na cruz do Calvário, porque Ele venceu por meio da derrota, e nós também vencemos por meio das derrotas que enfrentamos nessa vida. É isso que experimentamos.
porque o Senhor também nos libertou e nos livrou de um inimigo impossível de ser vencido aos olhos humanos. Na cruz do Calvário, Ele foi o nosso escudo, a nossa glória, e nos deu o direito de andar com a cabeça erguida, pois venceu a morte, venceu o pecado e venceu o próprio Satanás. Somos então abençoados por Deus, por causa de quem somos em Cristo Jesus, por causa dessa nossa união com Ele. Não queremos então, queridos, ser imune a problemas. Davi enfrentou problemas. O Senhor Jesus disse que iremos enfrentar problemas, mas essa bênção nos garante consolo, esperança, a certeza de que tudo isso cooperará para o nosso bem, por mais trágico que seja. Por causa de quem Cristo é, nós podemos, meus irmãos, no momento da tribulação, da perseguição e da hostilidade, dizer: Senhor, como tem crescido o número dos meus problemas, mas na certeza de que Ele ouvirá as nossas súplicas, cuidará de nós e nos abençoará. É isso que o salmista, o rei Davi, nos ensina nessa manhã, que podemos confiar no Senhor em meio às perseguições, correndo para o Senhor, abrindo os nossos corações diante dessas aflições, olhando para o Senhor, para as suas obras, para quem Ele é, porque através desse conhecimento dEle e dessa intimidade com Ele, meus irmãos, somos fortalecidos, e que também precisamos nos aplicar em súplicas por socorro divino, porque só Ele pode nos socorrer, só Ele pode nos ajudar. E finalizamos louvando ao Senhor, porque apesar de qualquer adversidade, o Senhor é a nossa salvação, e a bênção do Senhor repousa sobre o seu povo, do qual fazemos parte. Amém?